Então, boa noite, ou bom dia, boa tarde, vai depender do horário que vocês vão assistir essa apresentação. Queremos dar boas-vindas a todos os que estão presentes, seja do Brasil, seja de Michigan. O Grupo Espiritista em Michigan agradece a Deus, primeiramente, a equipe espiritual, por mais uma reunião pública. E hoje temos um momento aqui, deixa eu admitir aqui mais dois. Hoje temos a alegria de contar mais uma vez com uma apresentação do amigo Evaldo. Ele nos falará sobre a tentação de Jesus. Nós te agradecemos, Evaldo, por essa caridade. Obrigado. E desejamos que os amigos espirituais te iluminem na apresentação desse tema. Muito obrigada. Agora, a nossa amiga Lídia vai fazer a oração inicial. Ok, Beth, obrigada. Boa noite. Eu quero convidar vocês a rezar comigo, pedindo humildemente a Jesus que nos ilumine em mais este momento no qual buscamos aprender com os exemplos que Ele nos deixou. E juntos podermos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, neste dia e nesta hora. Pedimos juntos que, pela permissão do seu amor e de sua bondade, nós consigamos semear dentro de nossos corações e fora dele também. Que seja prestativo para todos nós. Obrigada mais uma vez. Estamos prontos para aprender mais. Obrigada. Graças a Deus. Obrigado, Lídia. Obrigado, Elisa. A nossa proposta de conversarmos hoje, como a Elisa falou no início, é sobre a passagem que está em Lucas, no capítulo 4, versículo 1 a 13. Mas a tentação, que trata sobre a tentação de Jesus. Por que a gente escolheu esse tema? Nós já havíamos falado antes aqui para nossos irmãos lá de Michigan, nós tínhamos falado sobre o sentido do batismo de Jesus, como está relatado também em Mateus, e nós explicamos que o batismo não foi uma ação como nós compreendemos até os dias de hoje, e muitas concepções cristãs adotaram o batismo como sendo uma regra cristã, e explicamos que não. Mas depois que isso sucedeu, então entrou a narrativa de Lucas acerca do que aconteceu após aquela unção de Jesus por João Batista no Jordão. E a gente, na oportunidade, nós falamos que não se sabe nem qual é o local exato em que foi realizada aquela unção. Tanto que todo mundo que vai daqui para o Brasil ou de outros países lá para Israel acha que aquele lugar é o lugar do batismo e faz novamente aquela cerimônia, querendo simbolizar também a aceitação do cristianismo. Não temos a finalidade aqui de criticar qualquer entendimento ou qualquer conceito acerca da passagem do Evangelho. A nossa finalidade é estudar dentro daquilo que a doutrina espírita, como terceira revelação, como consolador prometido, nos leva a raciocinar acerca dos fatos que estão narrados no Evangelho. E a primeira situação que a gente se vê nessa narrativa de Lucas é em relação à questão da tentação. E aí cabe uma pergunta, o que seria tentação? A gente poderia dar inúmeros exemplos aqui do que seria tentação, mas nós falamos do efeito da tentação e não do que significa em si a palavra
tentação. O que é tentação? Se tivéssemos numa reunião presencial, eu ia perguntar a cada um de nós aqui o que entende por tentação. E certamente cairíamos no mesmo hábito de falar de coisas que resulta em tentação para cada um de nós. Mas tentação, na explicação da palavra, né, o dicionário coloca que esse substantivo ele representa a satisfação imediata de um desejo. Tentação é a satisfação imediata de um desejo. E essa satisfação imediata do desejo, para ser caracterizado como tentação, ela fere a moral e os bons costumes. Então, se você, por exemplo, tem um desejo imediato de comer chocolate, isso não pode ser classificado como tentação, a não ser que você seja diabético ou tenha intolerância ao chocolate. Então, aí vira tentação. Por quê? Porque vai lhe causar algum dano físico, algum dano íntimo. E a tentação, ela tem a finalidade de pôr à prova a nossa persistência no caminho que nós desejamos tomar. No aspecto religioso, tentação é tudo aquilo que me desvia do caminho do bem. Não desvia do caminho de Jesus, do caminho de Deus. Não, porque nós temos irmãos de outras correntes filosóficas que não compreendem Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Eles acreditam, por exemplo, os budistas acreditam que é Buda que é o grande enviado. Os muçulmanos acreditam que é Maomé, o grande enviado. Não tem problema nenhum. Jesus não fica aborrecido com isso, não. Ele não fica chateado, não, que o budista e o muçulmano não acredita nele. Poxa, chato pra caramba, como é que eu vou ajudar esse povo que eles não acreditam em mim? Essa é uma visão material e não uma visão crística. Então, a questão da tentação está associada à satisfação imediata de um desejo. Então, classificamos como tentação. E o que é a tentação? Para mim, pode ser uma coisa, para a Lídia pode ser outra, para o Ricardo pode ser outra. Não tem uma figura que caracterize como sendo tentação comum a todos. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que entender, que essa projeção que é colocado no Evangelho, que não foi Lucas que colocou esse título lá de A Tentação de Jesus, isso aí foi colocado bem depois, lá na Idade Média, que deram os títulos a determinados capítulos ou determinadas partes da Bíblia, que não existia antes. É bom sempre lembrar que até a invenção da imprensa por Gutenberg, lá no século XV, a Bíblia era um livro contínuo, não tinha nem capítulo, nem versículo e nem título de capítulo. Era tudo, sabe, você pegar... Lembra a criança quando vai aprender a escrever, que escreve tudo juntinho, não dá uma separação entre uma palavra e outra? Era muito semelhante a isso. Ou então, com o início do advento da doutrina espírita, através da comunicação dos espíritos, através da prancheta ou da corbelle, também não havia aquela escrita discursiva que a gente entende. A prancheta ficava aqui, e o lápis apoiado no papel e ia sendo em forma espiral ao longo da folha que era escrita as mensagens. Kardec explica para a gente isso em O que é o Espiritismo, né? No início do livro, ele dá essa explicação. Então, também assim, as escrituras sagradas elas eram diretas. Com o advento da imprensa por Gutenberg, aí complicou, não dava para se editar um livro na prensa dessa forma direta. Por quê? Porque as páginas teriam uma dificuldade de separação das palavras ao término dela, ou na sequência dela. Então, foi quando a Igreja Católica resolveu fazer, num concílio, essa separação em livros, capítulos e versículos. Porque é errado nós falarmos que a Bíblia é um livro. Não, a Bíblia significa um conjunto de livros sagrados. Tá? E esse conjunto de livros sagrados, eles, se eu não me engano, são 58 ou 52 livros, não tenho muita certeza, não, porque eu nunca parei para contar, não. Mas são vários livros, dependendo da versão que se usa.
No caso aqui, do título desse capítulo 4 de Lucas, está a tentação de Jesus, foi uma temática que levaram adiante bem depois dessa passagem. Por quê? Porque nós temos que entender que a Bíblia ela é recheada de simbolismo, não é de forma literal. Se fosse de forma literal, nós iríamos acreditar que um peixe grande engoliu Jonas, como está lá no livro de Reis, a história de Jonas, né? O profeta Jonas, que foi engolido por um peixe grande, engolido pela baleia foi Gepeto, na história do Pinóquio. Tá? Lá na Bíblia não diz que é baleia, não, diz que é um peixe grande. Mas, então, se a gente fosse dar sentido literal, a gente ia acreditar nisso também, que houve esse fato literalmente falando, e era a figura de linguagem. A Bíblia e o Evangelho, eles seguiam a tradição hebraica de transmissão oral ou de transmissão alegórica dos fatos para melhor assimilação. Se você contar um fato que aconteceu literalmente, as pessoas terão dificuldade de desenvolver aquela ideia. Quando você cria uma história para... Eu sei que a gente faz isso com a criança, e nós somos crianças morais diante da espiritualidade, não crianças espirituais, tá bom? Dr. Bezerra diz que nós já passamos da fase da infantilidade espiritual, mas nos mantemos, por inércia, na infância moral ainda, ou seja, ainda não assumimos a nossa condição de espíritos já adultos perante o Evangelho. Mas, enfim, nessa visão de criar uma história acerca daquilo que se deseja falar, também foi criada essa simbologia. E como é que era o nome de uma história simbólica tratada na Bíblia, ou no Antigo ou no Novo Testamento? Como parábola. Não é? E a parábola ela tem duas formas de ser apresentada para o povo. Uma é a narrativa da parábola e a outra, a encenação da parábola. Qual a encenação de parábola que ficou mais caracterizada para todos nós em relação a Jesus? Nós sabemos que Jesus é a exemplificação maior do amor de Deus sobre a terra, ok? Nenhuma dúvida contra isso. Será que dá para a gente acreditar que Jesus pegou um chicote para bater no mercador, derrubar as mesas dos cambistas, como está a narrativa? Associa-se isso a um Cristo, à exemplificação do amor? Eu tenho dúvida de entender assim. O Evaldo seria capaz de fazer isso e muito mais ainda. Agora, um Cristo, não. Um Cristo é um ser que tem a pureza máxima almejada pelo Espírito em progresso moral. Então, o que acontece nessa narrativa de Jesus expulsar os mercadores do templo? É comum na tradição hebraica que o profeta encene uma situação para depois dar a explicação. Um dos casos é Oséias. O profeta Oséias ouviu uma comunicação assim: entra no pátio dos gentios. O templo era dividido em pátios. Pátio dos gentios, todo mundo podia entrar ali, até as mulheres. No pátio dos homens, só o judeu podia entrar, mas outra pessoa de outro povo não podia entrar, e mulher nem pensar. A mulher só podia chegar até o pátio dos gentios, como qualquer pessoa tinha. Podia também. E a ordem para Oséias foi: entre no pátio dos gentios, tire a roupa, dance, pegue um jarro e jogue no chão. Oséias não pensou duas vezes. Foi lá para o pátio, tirou a roupa, começou a dançar, pegou um jarro e tacou no chão. Depois, envergonhado, né, foi lá, pegou a roupinha dele, vestiu. Aí o sacerdote falou assim: não, peraí, Oséias, pode explicar o que tu fez aí? Aí Oséias falou: se o rei insistir na briga com os assírios, eles invadirão o templo, desnudarão os tesouros do templo e quebrarão o local das ofertas na frente do povo. Aí o sacerdote falou assim: tem que conversar com o rei. E foi lá conversar com o rei. Aí vocês acham que o rei deu atenção? Não.
E aí os babilônicos entraram, dominaram Jerusalém, quebraram tudo no templo, tiraram as vestes sacerdotais e levou todo mundo como escravo para a Babilônia. Se cumpriu a parábola encenada daquela profecia. Quando Jesus chega no pátio dos gentios e olha aquela multidão comprando e vendendo, que era negócio para o templo fazer aquilo, o que Jesus faz? Pega um chicote e começa a dançar no meio do povo, simbolizando a chicotada. E no movimento de mãos ao ar, ele virava as bancadas. Acabou de fazer isso, sentou na escada e esperou. O sacerdote falou, não, peraí, o que você quer falar para a gente aí? Aí Jesus dá a explicação. Está escrito que a casa do meu pai, a casa do pai, a minha casa será casa de oração para todos os povos. E vocês as transformaram num covil de ladrões. Então, a parábola ela pode ser encenada ou falada. E aí a gente chega, então, na nossa parábola falada. Jesus coloca para os discípulos, vos contarei uma história. Diz-se que o Filho do Homem, depois de passar pela cerimônia da unção, cheio de Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Só essa frase aqui daria para a gente fazer uns 5 estudos aqui só sobre essa frase. Por quê? Porque, primeiro, quem é o Espírito Santo? Hoje a gente tem consciência que é um grupo de espíritos que compreendem a vontade de Deus e nós reconhecemos a personalidade de um na condição de Jesus. Porque Cristo não é sobrenome, gente. Cristo é uma qualificação de um espírito de muita elevação. Para o povo hebreu, Cristo é a mesma coisa que Mexiá, Messias. E para o grego não era nem Cristo dessa forma que a gente escreve, é Christos, K-R-I-S-T-H-O, acento agudo no O e S. Em grego é Christos. Mas aí, como na tradução da Vulgata Latina, o Christos veio para ser Cristos, porque não tem evangelho em hebraico nem aramaico. Não existe nenhuma tradução, nenhum original. O original mais moderno que se tem do Evangelho, dos 4 evangelhos, data do século IV, tá? E é escrito em grego, como todos os evangelistas escreveram o Evangelho, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos e o Apocalipse, é tudo em grego. Por quê? Porque era a língua comercial da época. Então, a visão que se tem de que Jesus voltou do Jordão e foi levado ao deserto, que deserto é esse? Todos nós passamos pelo deserto, não é? O povo hebreu não passou pelo deserto quando saiu do Egito? Quanto tempo ficou o povo vagando no deserto? Alguém lembra? 40 anos. E ele diz aqui que Jesus ficou 40 dias também no deserto. Qual é o simbolismo desse 40? 40 simboliza para o povo hebreu a plenitude. Quando o povo hebreu ficou 40 anos no deserto e entrou na plenitude de poder entrar na terra prometida por Josué. Não foi Moisés que entrou, foi Josué. Está lá escrito lá no último livro de Moisés, né? Josué que entrou. E olha que coincidência, Josué, em hebraico é Josué, em aramaico é Yeshua. E em português é Jesus. Não é coincidência, é proposital, porque Jesus simboliza a passagem de um ciclo para o outro. E aí, continuando, né? Diz o diabo. Primeiro, gente, nós falamos que Cristo, né? Jesus é um Cristo. Chegou na escala de perfeição relativa que todos nós almejamos. Para que a gente possa fazer uma base de entendimento, Emmanuel fala para a gente no livro Evolução a Caminho da Luz, Emmanuel fala
que os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Ele bota assim, os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso, ele não existe mais, porque nós temos que nos adaptar ao novo, à nova simbologia, aos novos termos. Nós não evoluímos mais. A evolução ela acontece do princípio espiritual até chegar à condição de espírito, princípio inteligente do universo. A partir da condição de espíritos, nós progredimos moral e intelectualmente. Val, tem diferença? Tem. Mas não vamos entrar nessa temática filosófica que não vai ajudar muito. Mas é só uma questão de colocação para a gente entender. Então, se os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais, um sistema solar, a astrofísica diz que dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. Em média. Pelo menos que hoje a ciência entende. Então, aí o Evaldo, gente, não tem nenhuma base doutrinária, não. O Evaldo estabeleceu, para minha compreensão, que Jesus passou por 5 sistemas solares no seu processo de progresso moral, que daria, teoricamente, em torno de 60 bilhões de anos. Ok? André Luiz fala para a gente que o princípio espiritual que habita, que mantém a união dos elementos que compõem o mineral, ele passa por um processo de aquisição até chegar num reino vegetal. Aí, do reino vegetal, depois de muitas aquisições ao longo da sua evolução, ele chega ao reino animal, na sua forma unicelular ainda. Desse período de ser unicelular até a condição do Homo erectus, leva em torno de 1,5 bilhão de anos, segundo André Luiz coloca para a gente em evolução em 2 mundos. 1 bilhão de anos para sair de ameba até Evaldo, Homo erectus, que ainda sou. Tá bom? 1,5 bilhão de anos. De 1,5 bilhão de anos até chegar à condição de Homo sapiens sapiens, levou alguns milhares de milhões de anos. Ok? André Luiz não afirma categoricamente. Por quê? Porque nós temos todo um processo do hominídeo até chegar à condição do Homo sapiens sapiens, que aí sim é o Miguel, o Bable, a Ana, a Elisa, a Júlia, são Homo sapiens sapiens, homem que sabe que sabe. É muito diferente do Homo erectus lá de trás. Esse período de Homo sapiens sapiens até os dias de hoje está em torno de 200 mil anos. Então, se a gente pegar 1,5 bilhão, mais botar 1 bilhão para poder sair de uma condição de Homo erectus até Homo sapiens sapiens, dá 2,5 bilhões. Mais 200 mil até os anos atuais, 2,5 bilhões, 2 bilhões e 500 milhões de anos, mais 200 mil anos. Jesus, para chegar a Cristo, levou 60 bilhões de anos. Então, o Evaldo está mais perto de quem? Da ameba ou de Jesus? O riso é que dizem que eu estou mais próximo da ameba. O riso de vocês. Então, se nós falarmos nessa condição de que um Cristo e Jesus, há 4,6 bilhões de anos atrás, quando formou o nosso planeta, que a gente insiste de estragar, né, ele já era Cristo. Ele não virou Cristo quando encarnou na figura de Jesus, não. Ele já era Cristo quando formou o planeta. Aí você acredita, Elisa, que um espírito desse patamar de progresso moral poderia ser tentado? Daria para a gente, porque tentação é o quê? É a satisfação imediata de um desejo. Um Cristo tem desejos inferiores? Não, porque senão não é Cristo. Se ele já não tem os desejos inferiores, ou mesmo nenhum outro desejo, que como Jesus mesmo falou, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quer dizer, um Cristo não tem mais vontade própria, apenas servir a Deus. Ele poderia ser tentado? Não.
E se nós estabelecêssemos que o diabo seja uma figura mesmo, como alguns irmãos nossos de outras correntes doutrinárias acreditam que são. A exemplificação do mal é o diabo. E não tem essa explicação na Bíblia. E nem, muito menos, na tradução grega, não tem a mesma simbologia de diabo ou Satanás que nós damos aqui no Ocidente. Porque diabo, lá, segundo a origem da palavra no grego, significa opositor. Opositor. Quem é que, como é que isso aí está no Evangelho, Evaldo? Está no Evangelho também. Jesus terminou lá as orientações dele, depois do Sermão do Monte, Jesus vira para os discípulos e olha, tem a distribuição dos pães, a multiplicação dos pães e peixes, né? E os discípulos, aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: que dizem o homem acerca do Filho do Homem? Aí os discípulos falaram: uns dizem que tu é Elias, que tu é Jeremias, que tu é Oséias, ou um dos profetas. E aí Jesus fala assim: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, não foi nem o corpo e nem a alma que te disse isso, mas meu Pai que está no céu. Sabe? Jesus falou que Pedro, naquele momento, foi o médium que captou das esferas elevadas quem era Jesus, o Cristo vivo, o Filho de Deus. Jesus terminou isso e falou assim para o pessoal: olha só, a gente tem que ir lá para Jerusalém, que eu tenho que comer essa Páscoa com vocês lá, mas antes a gente vai passar na Samaria, porque importa que o Filho do Homem seja preso e entregue na mão dos seus inimigos. Pedro falou assim: é ruim do Senhor aí, hein? Vai não. Se for para Jerusalém, vão prender o Senhor? Não, então a gente vai para outro lugar. Para qualquer outro lugar, mas para lá o Senhor não vai. Aí Jesus: Pedro, tu não sabe de nada, Pedro. Está chegando agora no barco, já quer mandar navegar? Não, Pedro, eu tenho que ir. Jesus, olha só, eu sou o mais velho, eu que mando na parada, então tu não vai. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Afastai de mim, Satanás, que só sabe da coisa dos homens, e das coisas de Deus sabe eu, pois dele eu vim. Então, Pedro, que há pouco tempo tinha sido um emissário, um intermediário entre as coisas elevadas, segundos depois se tornou emissário do opositor, do inimigo. Então, Satanás, diabo, quer dizer aquele que se opõe, aquele que atrapalha a situação. E se um espírito já tem condições de atrapalhar alguma coisa, ele vai chegar perto de Jesus? Fica difícil, né? Porque Jesus é a exemplificação maior do amor de Deus. Quando Jesus chega lá em Gadar, que tem o endemoniado de Gadar, o que o endemoniado fala? Que temos nós contigo, Jesus, pois ainda não é chegado o meu tempo. Aí Jesus fala assim: como te chamas? Aí ele: Legião, pois somos muito. Não, lembra dessa história do Evangelho? Que aí também tem a simbologia, depois de ver que os espíritos entraram tudo na vara de pó. É brincadeira aquilo, gente, não é verdade, não. Tá? Era só uma forma de mostrar a materialidade daqueles espíritos, ainda a união com eles com o aspecto material da vida física, que são tão necessitados, como a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, espíritos querendo beber, fumar, comer, né? Mostra ainda a materialidade desses espíritos distanciada do aspecto de elevação moral. Aí o diabo, nessa simbologia, fala assim para Jesus: se você é filho de Deus... Gente, eu tinha slide. A Elisa nem me lembrou. Poxa, tanto trabalho para fazer slide, Elisa, e você não me lembrou. Olha só. Agora que eu fui pegar meu papel aqui, a minha cola, que eu lembrei do slide. Oh, misericórdia, Senhor. Mas vamos lá. Tem slide, então a gente bota slide, né, Lídia? Tá? Aí o primeiro slide é isso aí que eu já falei, aí entra aqui o segundo, que eu falei assim: gente, era para eles acompanharem a leitura, só eu que estou lendo, por quê? Que está ali o trem, ali eu não botei. Aí tá, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora, onde está escrito isso? Alguém sabe?
Eu achava que era só ali no Evangelho que Jesus fala isso. Mas aí, pesquisando, a gente vai achar isso lá em Êxodos, que é o segundo livro de Moisés, no capítulo 16, versículo 2 e 3, que Deus falou assim: a busca do pão espiritual deve estar acima do pão material, porque o povo estava brigando com Moisés, que estava com fome lá no deserto, lembra? Que aí Deus faz surgir pão do céu, e aí Moisés fala isso que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas por que isso está nessa citação, Jesus falando isso para o diabo, que o diabo não sabia de nada, nem quem era Jesus, né? Por quê? Porque Jesus quer mostrar que ainda nós nos apegamos às conquistas materiais em detrimento das conquistas espirituais. Embora estejamos no plano material, mas nossa essência é espiritual e não material. E nessa essência espiritual que nós somos, nós devemos compreender a necessidade de buscar também as coisas espirituais. Não é dizer que as coisas materiais devem ser largadas em terceiro plano, não é isso. Mas não colocá-las em primeiro plano, porque nós teremos que largar tudo para trás. Teremos que deixar tudo que é do plano físico ficará no plano físico. O que é do plano espiritual será levado para o plano espiritual. Em que condições? Através das aquisições individuais que nós podemos realizar. Então, quando se fala que nem só de pão viverá o homem, é que o homem não está na Terra, no planeta Terra, encarnado, mas ele não perde a condição dele de espírito e ele deve ter a análise da sua existência nos dois aspectos, espiritual e material, e não apenas no material. Porque, como diz o Dalai Lama, que o homem do Ocidente ele é estranho. Por quê? Porque ele trabalha exaustivamente para conquistar dinheiro. E depois pega o dinheiro todinho que ele conquistou para conquistar a saúde que ele estragou ao longo da busca do dinheiro. Então, é uma situação muito difícil de entender, segundo o Dalai Lama, e eu, analisando, eu também acho também que é meio esquisita de entender. Então, nós temos que compreender que o lugar que nós temos que buscar o pão é sagrado, mas não é o essencial para a nossa existência na condição de espírito. Temos que saber separar os dois momentos. Por isso que Jesus fala, né, para Nicodemos, o que é do corpo, o que é sangue, e o que é do espírito é do espírito. Uma coisa tem que estar sempre correlacionada com as aquisições espirituais. E aí diz mais adiante, o diabo levou, aqui está, um lugar alto, que é na Bíblia de Jerusalém, mas nas Bíblias tradicionais, de João Ferreira de Almeida, King James, fala que levou ao píncaro do templo. O que significa isso? Que o lugar mais alto é a posição do espírito crístico em relação a nós aqui na Terra. Jesus está num patamar que nós ainda não alcançamos e levaremos muitos milhões de séculos para alcançarmos. Mas ele já está lá. Para ele já conhece de lá para cá com muita propriedade. E aí diz que mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. O que é essa fala que, simbolizando Satanás, quer colocar? Que as coisas do mundo pertencem ao homem. Agora, com relação às coisas espirituais, o detentor é Deus, o único que é o Senhor de tudo. E quando você leva a tua existência, a tua vida física, nas conquistas materiais, você não encontra tempo para as conquistas espirituais. Jesus diz para a gente que aonde tiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Se eu me apego em demasia às minhas conquistas materiais, indubitavelmente, mesmo que eu morra, eu vou ter dificuldade de desencarnar. Porque morrer é uma coisa e desencarnar é outra. Então, se eu ainda me apego de forma intensa às conquistas materiais, uma coisa que eu achei muito estranho, sabe, Elisa, que
desencarnou um irmão que ele era jurista, sabe? Ele era jurista. E alcançou o grau de desembargador na esfera federal. E quando ele chega no plano espiritual, ele pergunta lá na porta, né, São Pedro lá esperando para ver se vai dar acesso ou não. Aí, qual é o nome do senhor? Desembargador fulano de tal. Aí São Pedro procurou, não achou o nome na lista. Pô, não tem esse nome aqui, não. Ele, como não tem? Isso é uma falta de respeito. Eu fui desembargador lá no Brasil durante tantos anos. São Pedro falou assim para ele, olha, você tem certeza? Porque qual é o seu nome? Desembargador fulano de tal. E aí São Pedro falou, não tem esse nome aqui, acho que tu tá no andar de baixo. Ele pode ser que lá reconheça o meu valor. E foi para o andar de baixo. Por quê? Porque o título é da matéria, é do corpo. Não importa se você é doutor ou se você é o faxineiro do doutor. Importa quem nós somos na nossa essência. Então, aqui, por isso que aqui está escrito que foi dado a Satanás, que simboliza aquele que faz oposição a Jesus, o direito das conquistas materiais, porque é isso que enche nossos olhos, é isso que nós buscamos, às vezes, em 60, 70, 80 anos de vida física, as conquistas materiais. A gente adora falar, sabe com quem está falando? Eu até aconselho ver um vídeo do filósofo Sérgio Cortella, que ele bota assim, Sérgio Cortella, sabe com quem está falando? É um vídeo de uns 6 minutos, mas muito interessante. Que ele fala assim, você tem tempo para explicar com quem, que sei com quem está falando, né? Então, nesse momento aqui, o que a simbologia da parábola quer dizer que, enquanto você buscar as conquistas materiais, você terá sempre as conquistas materiais para determinar, mandar sobre você. E aí Jesus respondeu o que para o diabo? O diabo deve ficar com uma raiva danada, que Jesus tinha resposta para tudo, né? Aí tá escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Onde está escrito isso, gente? Alguém sabe? Não. Eu vou dar cola. Está lá em... Cadê, Valdo? Está em Gênesis... Não, em Êxodo, capítulo 15, onde trata dos 10 mandamentos. Qual o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, todo o teu entendimento e de todo o teu espírito. Não construirá imagens nem sobre o que está sobre o céu, nem que está embaixo na terra. Então, e só adorarás ao Senhor Deus, que é um e único. Acho interessante, um e único. Isso é uma simbologia também do termo hebraico também. Então, se eu tenho só como adorar a Deus, todos os outros sentidos de adoração, o cliente às vezes fala, eu adoro meu filho, já está ferindo a lei de Deus. Já está ferindo a lei de Deus. Primeiro que ele não é seu filho, está seu filho, nessa existência. Na próxima existência, ele pode ser um ilustre desconhecido, porque a gente não sabe onde a gente vai reencarnar. Então, aí, na última proposta aqui, ele fala, né, o diabo levou a Jerusalém, aí colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito que ele, Deus, dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem com as mãos, eles os segurarão para que você não tropece em pedra alguma. E aí, Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, seu Deus. E aonde está escrito isso? Vamos lá para a cola de novo, que a gente tem cola para tudo hoje. Isso está no Salmo 91, no versículo 11 e 12, está escrito assim, porque os seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. O que Jesus está ensinando para a gente? Primeiro, que toda a escritura sagrada é de domínio do Cristo. Aí muita gente fala assim, não, porque foi Jesus que ditou tudo. Não, não é isso. Não é isso. Jesus não se arvora em ser o autor do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele não se arvora.
porque João diz que, se fosse escrita todas as suas palavras e todos os seus ensinos, não haveria na Terra biblioteca para conter tantos livros. Por quê? Porque João está falando do Cristo e não de Jesus. E as ações de um Cristo levam a uma conclusão de bilhões de formas de entendimento. Então, quando Jesus diz que ele cita as passagens da primeira revelação, ele diz que ele tem a ciência de tudo que foi realizado na Terra, pois ele é o construtor em plano maior, co-criador em plano maior do nosso planeta. E quem é que fala isso? É Emmanuel que fala para a gente no A Caminho da Luz. Na introdução da Caminho da Luz, ele diz que reza as tradições de que na orientação, na organização do nosso sistema solar, há uma pleiade de espíritos que servem à vontade de Deus, e diz que eles se reuniram em duas oportunidades. A primeira para a formação do nosso planeta. É uma coisa muito bonita, a forma poética, como Emmanuel coloca. A primeira era na formação do nosso planeta, e a segunda para definir a vinda de Jesus a um corpo físico, que ocorreu há 2000 anos atrás. Então, Jesus ele tem uma onisciência sobre tudo que acontece no nosso planeta, e seria quase que impossível que um espírito, na condição de espírito inferior moralmente, chegasse próximo dele a ponto de o tentar. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso benfeitor Chico, Humberto de Campos diz que quando Ismael, que é um anjo, o anjo Ismael, a quem Jesus deu a direção do nosso amado Brasil, Ismael, vendo as atitudes de nós, portugueses, com os africanos e com os indígenas, vai até Jesus de coração confrangido. E Humberto de Campos relata assim: quando Ismael, à frente de Jesus, diante do olhar compassivo do mestre, Ismael chora. O olhar compassivo de Jesus fez um anjo chorar. Será que um diabo enfrentaria ele? Será que um espírito inferior moralmente teria meios de enfrentar o mestre? Evidentemente que não. A simbologia que Jesus nos traz nessa parábola é que nós iremos passar por todas essas tentações. A tentação do pão fácil, a tentação das glórias terrenas e a tentação de nós nos lançarmos à escura nas conquistas materiais, que nós iremos inevitavelmente entrar em sofrimento, entrar em problemática. Ah, Valdo, mas o que é isso? Será que a gente vai acontecer isso com a gente mesmo? Não, é o que está acontecendo. De tanto buscarmos as coisas materiais, nós continuamos ainda nos afastando das coisas espirituais. Não é que Jesus quer que a gente seja seguidor cego dele, não. Pelo contrário, a doutrina espírita nos propõe uma fé raciocinada. Mas eu preciso, para ter o raciocínio, eu preciso compreender. Eu preciso entender o que Jesus me propõe nas suas palavras do Evangelho. Porque quando a gente fala de tentação, e é necessário a gente voltar, que é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Isso é que está no dicionário. Porque se a coisa não é censurável e é recomendável, não é tentação, é prática do bem, é a caridade. Porque quando eu cedo à tentação e sou descoberto, eu costumo dizer o seguinte: eu cheguei hoje na casa da Elisa, aí em Michigan. Aí a Elisa, querendo ser a anfitrião agradável que ela sempre é, a Elisa deixa em cima da mesa da sala uma carteira cheia de dólares. Vai me tentar? Se eu tiver uma moral duvidosa,
vai tentar e muito. E a mão ainda vai tremendo lá até a mesa, lá, na esperança de alcançar aquela carteira recheada. Mas, graças a Deus, nessa existência, eu já me libertei dessa dificuldade. Então, o que vai acontecer com a carteira lá? Eu só vou fazer um comentário. A Elisa continua a mesma cabeça voada de sempre. Deixa a carteira em qualquer lugar. Eu vou pegar e guardar na gaveta. Então, para mim, não é tentação. Para mim, não é tentação. Agora, se chega o Babler e fala assim, cara, tu não sabe o que Miguel fez. Aí fofoca já é diferente. Fofoca ainda é tentação para mim, porque a gente adora contar uma história um do outro, né? Então, a tentação é isso, é uma coisa censurável. Por que é uma coisa censurável e não recomendável? Porque tentação está ligada ao aspecto da moralidade. E o que é moral? Moral é aquilo que você faz que ninguém está vendo, mesmo que ninguém veja. É o teu conceito de moral. Mesmo que não tenha ninguém na sala, eu não vou me apropriar da carteira. Então, isso para mim não se torna tentação. Agora, quando a tentação tem essa visão de que se eu pegar $1 da carteira da Elisa, $1, ela pode até não notar, ela pode até não sentir falta, mas eu sei que a minha consciência vai me acusar que eu fiz aquilo de errado. Então, eu cedi à tentação. Ou o desejo veemente ou violento. É quando você perde completamente o controle sobre você mesmo e parte para a agressão para satisfazer o seu desejo. O que às vezes a gente vê os irmãos que sofrem a difícil expiação da drogatização, seja ela lícita ou ilícita. Que a gente, quando fala de drogatização, só quer se referir a drogas sintéticas, ao crack, à cocaína, à maconha. Não, tem o álcool também, que é uma droga também, tem o fumo, o cigarro, que também é uma droga, só que essas são chamadas drogas lícitas, mas que também causam transtorno e causam sofrimento a muitas famílias. E aí, nessa passagem aqui, que quando Jesus nos repete que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, Jesus está fazendo com que nós reflitamos que o nosso conceito de tentação não pode estar ligado às coisas materiais. Eu tenho que me libertar disso para que a minha visão seja em relação ao mundo espiritual, que aí não existirá tentação, porque eu só alcanço a minha liberdade espiritual se eu praticar a lei de caridade, a lei de justiça, amor e caridade, como Kardec nos propõe. Né? Eu repeti aqui, mas apesar da Elisa falar que eu posso usar o tempo até amanhã de manhã, né, Elisa? Porque amanhã é feriado, então eu posso usar. E aí, para que a gente possa compreender no nosso íntimo, tá, que todas as propostas contidas nessa tentação, nessa alegoria da tentação de Jesus, como está relatado em Lucas, é para que nós analisemos os nossos comportamentos, não de Jesus, o nosso comportamento nesses 3 aspectos e quais deles a gente ainda deixa a desejar. No meu caso, nos 3, mas eu tenho fé em Deus que vocês já tenham se libertado de alguns deles. E nessa libertação, desculpa, caiu aqui. E nessa libertação das minhas dificuldades, eu tenho a cada dia as respostas que Jesus dá, nessa figura alegórica do diabo, para que eu mantenha a minha base de confiança no Evangelho que Jesus exemplificou. Porque a proposta do Mestre não é a gente decorar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, como Paulo de Tarso fala na carta aos Hebreus, que nós sejamos cartas vivas do Evangelho. Porque esse processo aqui de tentação a gente passa todo dia. A gente passa todo dia. Por que passa todo dia? A cada dia nós somos tentados a buscar o que nós chamamos de um pão melhor para dentro da nossa casa, mesmo que isso redunde no afastamento da nossa prática espiritualizada. Eu não posso participar do estudo, não, tem muito trabalho para realizar. E a gente lembra invariavelmente daquela
parábola que Jesus conta do homem que tinha uma grande plantação e ele viu que aquele ano a produção dele seria exorbitante. Ele olha e vê que o seu celeiro é pequeno, ele fala, já sei o que vou fazer. Vou derrubar esse celeiro, construir um muito maior para abrigar toda a minha colheita. E quando tiver tudo guardado, eu falarei para mim mesmo, alma querida, aproveita e goza, porque tem muitos do que aproveitar. E aí Jesus fala, tolo homem é esse, porque ainda hoje lhe será pedido conta da sua alma. Então, se eu não determinar na minha existência um tempo para eu ganhar o pão, porque está escrito lá na Gênesis, com o suor do teu rosto conquistarás o pão de cada dia. Então, não dá para poder conquistar o pão deitado na rede, balançando com água de coco. Não dá. A gente vai ter que suar, vai ter que trabalhar mesmo para conquistar o nosso pão, mas não que o pão seja mais importante, o pão material, do que o pão espiritual. Nós temos um dia aqui na Terra de 24 horas. Teoricamente, deveríamos determinar 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer ou para a formação profissional e 8 horas para descanso. E muitas das vezes nós abolimos o lazer em prol da formação acadêmica. E, na grande maioria das vezes, abrimos mão do nosso descanso, das 8 horas de descanso, para que possamos aproveitar mais no estudo, na capacitação profissional, que nos levará, invariavelmente, a um desgaste orgânico. Invariavelmente. Se não na juventude, mas quando chegar à terceira idade, que muitos aí já estão quase chegando, eu não estou longe dela, graças a Deus, né? Mas, não, Lídia, é que eu dou aula, cai giz na minha cabeça, por isso que o cabelo é branco, entendeu? Não é que ficou branco, é natural, não. Pode giz, entendeu? Então, mas quando nós chegarmos, invariavelmente, na decrepitude, e decrepitude da vida física não se estabelece em idade. É no contrato firmado lá, no plano espiritual, antes da presente existência. Porque nós vemos jovens de 20 anos chegando na decrepitude da vida física e desencarnam. Então, como nós não temos ainda um parâmetro, conscientemente, eu costumo dizer o seguinte... You need water? Oh, my gosh, there's no water! É verdade, Vera, eu não sei o que você falou, não, mas eu concordo. Water, Jasmine. Então, eu não sei o que ela falou, gente, que eu não entendo esse trem, não. Mas se nós entendermos que a proposta do Evangelho de Jesus que nós aproveitemos o máximo possível a vida física em prol da vida espiritual, e não ao contrário, que nós tenhamos que desgastar o corpo físico para conquistas materiais. Eu estou falando isso, gente, num mundo globalizado onde a economia gira em torno de uma economia quase que canibalesca. Tá? Mas nós estamos inseridos nesse planeta para que nós façamos diferença na nossa vida, não é na vida do outro. Não é na vida do outro. Essa tentação que Jesus nos traz no simbolismo, não é que eu estou falando isso para quem está me ouvindo, não, eu estou falando para mim. A busca desse entendimento é minha. E eu tenho que escolher em qual momento eu vou estar partindo para a minha conquista espiritual ou vou continuar cedendo às tentações da vida material. É uma decisão pessoal e única. Ninguém pode decidir por mim. Então, o simbolismo dessa tentação, Jesus vem dizer assim, olha o que vocês vão enfrentar. Somos nós. É a humanidade terrena. Quantos nós já encontramos na nossa sociedade terrena espíritos que se distanciaram dessa proposta de tentação com muita facilidade? Francisco de Assis, na demonstração máxima do seu desapego material, tirou a roupa, tirou o nome. E quantas vezes nós queremos colocar o nosso nome como tabuleta de apresentação para, novamente, né? Sabe com quem está falando? Eu sou o fulano de tal.
Tem o Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele diz numa palestra que ele foi fazer um seminário, participar de um seminário de um centro espírita no interior de São Paulo, e ele falou que estava preocupado. Por quê? Porque hoje em dia se faz portfólio de palestrante, né? O palestrante hoje é o fulano de tal, que é formado nisso, fez aquilo outro, escreveu tantos livros, faz uma apresentação de portfólio do indivíduo que leva mais tempo do que a palestra, em alguns casos. E ele estava preocupado nessa apresentação tão exacerbada. E aí, quando foi o presidente da casa abriu a reunião e o dirigente da reunião falou: agora vamos convidar para realizar o seminário dessa noite nosso irmão Geraldo Campetti. E entregou o microfone para ele. Ele falou que foi a apresentação mais linda que ele já foi feita para ele, porque ele é apenas o Geraldo Campetti, sem nenhum título, sem nenhuma ostentação de possibilidades que só os outros encaram. Então, a cada dia, eu sou testado nessa proposta que Jesus me traz para saber o que eu quero da minha presente existência. Eu quero o palco, que eu já tive em várias existências e me compliquei profundamente no aspecto moral, ou eu quero agora trazer o Evangelho de Jesus para dentro do meu coração, para dentro das minhas pequenas atitudes, porque Jesus nos propõe pequenas atitudes. O nosso benfeitor Chico tem uma frase que é muito conhecida, que ele diz, né, que Jesus não nos pede para escalar o Everest, ele apenas nos pede que nos amemos uns aos outros. E esse sentimento de amor que nós devemos exercer diariamente. Mas não adianta eu querer amar a visita na minha casa. Hoje minha filha botou uma frase bonita dessa no Face, que enquanto a gente separa a melhor xícara para a visita, dá um copo quebrado para o familiar. E André Luiz tem uma frase em Sinal Verde que ele fala, né? Tratemos os familiares como tratamos os visitantes. E aí começaremos a mudar a nossa trajetória, começaremos a mudar o nosso entendimento. O meu melhor tem que ser para aqueles que estão próximos de mim, e não para o estranho, que embora também mereça o meu melhor, mas se eu não dou para aquele que está dentro da minha casa, como é que eu vou oferecer para quem está na rua? Então, todos nós temos que passar diariamente por essa tentação, por esse risco que nós somos ainda para nós mesmos, que ainda não decidimos a quem nós vamos servir, se a Deus ou Mamon. E o Miguel falou uma frase essa semana no nosso estudo que eu achei sensacional. O Miguel fala que, já que eu não consigo dobrar Mamon, que Mamon não representa só o dinheiro como era representado à época de Jesus, não. Mamon é tudo aquilo que te leva a uma visão da materialidade da vida física. Então, o Miguel propôs para a gente, ao invés de a gente afastar Mamon de nossa vida, que não dá, nós podemos evangelizar Mamon. Então, o que é evangelizar Mamon? É eu começar a trazer o evangelho para dentro da minha vida diária, da vida dos meus familiares, daqueles que estão próximos de mim, mas não pela palavra, pelo exemplo. E, como a ideia é sempre agradecer, eu escolhi aqui no final uma música para a gente poder guardar no nosso coração o nosso desejo de agradecimento a Jesus por tanta bondade em seu coração, né? Eu só queria saber se está ouvindo, tá? Eu parei aqui. Se estiver ouvindo, tu fala, tá, Lídia? Está ouvindo? Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternas. Estrada da vida, conduz-nos ao
ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado, gente. Klaus, muito obrigada, Evaldo. É interessante que, quando você falou do tema, a tentação de Jesus, né? Eu estava pensando, o que será que tentou Jesus? Eu fiquei assim me perguntando, né? E aí, no estudo de hoje, que foi do Evangelho segundo o Espiritismo, se falou sobre a unidade de Jesus com o Pai, com o Criador. Aí eu pensei, como é que um ser que tem a unidade com o Pai, com o Criador, pode cair em tentação, né? E aí você disse aí na sua fala que o Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, como é que ele poderia cair em tentação se ele está fazendo a vontade do Pai? Né? E aí eu também me lembrei, enquanto você estava falando, de quando nós o crucificamos, que ele falou, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, como é que um ser, nesse quilate de luz, de evolução, pode cair em tentação? Ainda bem que você caminhou por essa tentação e depois mostrou que não existe tentação para o Cristo. Não existe. Obrigada, viu? Muito obrigada. Foi realmente muito, muito forte a sua explanação. Obrigado. Alguém gostaria de falar, de perguntar, de complementar? Pergunta difícil, quem responde é a Ana Maria, tá, gente? Oi, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. É só mesmo para agradecer, né, essa aula. Nossa, fiquei encantada, mais uma vez encantada, né, com Evaldo. Quanto aprendizado. Muito obrigada, meu amigo, e muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Pelo sorriso, pela recepção muito carinhosa, tá bom? Obrigada, amigão. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Ana. Olha, eu tenho que ser honesto, que eu sempre... depois que acaba a palestra, aí quando disponibiliza, eu até fico no pé da Elisa, muito isso, né? Porque aí eu vou assistir a palestra, porque eu lembro pouco. Aí que eu vou assistir. E aí eu reconheço, sabe? Porque, como o Miguel fala, né? Se foi coisa boa, não foi de mim. Não saiu de mim. Veio através de mim. Então, é diferente. Obrigada, Evaldo. Obrigada pelo seu tempo, por ter preparado essa apresentação, esse tema. E vai nos deixar com muita reflexão, né? Hoje é quinta, então temos sexta, temos sábado, domingo, para poder ficar refletindo nessa tentação de Jesus. E na nossa tentação, que é o que a gente tem que pensar, né? Em que eu estou sendo tentado? Eu estou querendo o pão, só o pão, não estou pensando em me tornar, colocar no meu dia a dia um Cristo, me tornar uma pessoa melhor. Qual é a minha tentação? Eu acho que a gente fica com essa reflexão, com essa pergunta. Em que eu estou sendo tentado, né? Porque no início você falou, tudo o que desvia do caminho de Jesus é tentação. Então, em que é que eu estou sendo tentada? Né? Em que momento é que eu caio em tentação? É com meus familiares? É no meu trabalho? É comigo mesmo? Onde é que eu estou caindo em tentação? Essa é a nossa reflexão. Verdade. Obrigada. Obrigada a vocês. Agora eu vou devolver a palavra para você, se quiser fazer as considerações finais e fazer a oração, por favor. Tá bom.
Antes de mais nada, a gente agradece muito a espiritualidade, né? Porque a gente costuma dizer no nosso estudo da nossa casa, né, que é realizada de segunda a sexta, né, das 18 às 19 horas, que a gente costuma dizer que quando os benfeitores tiram a mão da cabeça da gente, na hora que a gente está fazendo uma explanação sobre determinado tema, a gente fica olhando para a tela porque não sabe mais o que vai falar. Não que a gente não tenha dentro de nós possibilidades, porque a gente tem que estudar. A proposta do Espírito de verdade no Evangelho, no amar o próximo, é espírita, amai-vos, e espírita, instruí-vos. Hoje, mais ainda do que nunca, nós temos a possibilidade de variedade de estudos. Assim, eu costumo dizer que muitas das vezes eu não sou compreendido quando eu falo, a beleza da pandemia é essa oportunidade que nos foi dada de diversificação. Que, por exemplo, eu não tinha a mínima noção que tinha um grupo espírita em Michigan. E jamais vislumbrei a possibilidade de falar para os irmãos brasileiros ou americanos sobre espiritismo através da internet, mas sem brincadeira, nem nos meus melhores sonhos. A minha esposa sempre brinca comigo, que quando eu comecei a fazer palestra, ela falava assim, olha, tu ainda vai fazer palestra internacional. Eu falei para ela, não roga praga, porque essas coisas pegam, né? Essas coisas é sério. E quando veio o primeiro convite da Elisa, através da Virgínia, que é a nossa amiga, aí ela falou assim, eu falei. E assim, e minha esposa, quando fala, é um caso sério para a gente. Falar de inglês, né? Oi? Você falava que não tinha como fazer. Eu falava para ela que eu não tinha como fazer uma palestra internacional, porque eu não falo nada de inglês, eu sou hot dog e cookie. Cake também, que é bolo, que a gente gosta muito, né, Ana? Sabe? Mas eu sou muito pobre mesmo nisso, mas não tem problema. A importante para mim nessa existência é a minha transformação moral. A intelectual eu já abusei muito. Então, a dificuldade que a gente tem, porque eu aprendi muito cedo na doutrina, que a gente tem que falar com o coração. Porque quando a gente quer falar com o intelecto, a gente se atrapalha. Mas quando fala com o coração, aí os amigos espirituais nos abraçam. Porque eles sabem que é o nosso desejo íntimo, não de mostrar que faz, mas de dizer que já quer tentar fazer. E esse é o caminho da gente. Muito obrigado. Então, vamos à prece. Indo ao encontro daqueles para quem Jesus veio, como todos nós que aqui nos encontramos. Não temos possibilidades ainda de chegar até o coração de Jesus, mas podemos chegar ao coração daquele que passa pela dificuldade das noites frias, da panela vazia, do leito distanciado do bem-amado que lá se encontrava. Esses nós podemos nos aproximar. E nos aproximar em nome de Jesus para que sejamos também portadores da boa nova, através do carinho, da mão estendida, do afeto sincero, do sorriso franco, relembrando aquelas palavras do Mestre que, quando fizermos isso aos mais pequeninos, é a ele que fazemos. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade do congraçamento de tantos corações através do teu Evangelho, que é luz em nossas almas. Favoreça-nos, Jesus, com o entendimento necessário para a prática dos teus ensinamentos, através de toda a mão estendida para nós, seja da palavra, seja do carinho ou do olhar. Mas aquece nossos corações com o teu amor bendito, para que possamos a cada dia, Mestre, unidos, modificarmos-nos em primeiro lugar, e levarmos, através do exemplo das tuas palavras, o teu evangelho de luz. Seja conosco, Mestre, abençoando os nossos lares, os nossos amores, mas principalmente aqueles a quem ainda não fazemos compreender tanto quanto desejamos. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre, com as graças de Deus.